Olá a todos e todas, família Neves, sejam bem-vindos ao Neves Talk. Isso mesmo, um programa onde foi criado com o objetivo de informar a família, a sociedade, sobre os temas que são pertinentes à educação e também a tudo que circunda os nossos adolescentes, as nossas crianças e também a nossa família. Hoje nós estamos com um convidado que é do nosso coração, Dr. Manuel Onofre, que dispensa qualquer honraria, porque ele é, de verdade, a honra, né, para estar conosco, sempre Neves, ex-aluno, hoje procurador de justiça, um amante apaixonado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e não foi, de jeito nenhum, pensado outro nome, viu, doutor? Sempre pensamos, quando falamos de direito da criança e adolescente, no senhor como uma pessoa de referência para nós, além de ser de casa. Isso para nós é muito importante, né? Hoje nós estamos aqui celebrando ainda e comemorando os 34 anos desse documento tão importante, legislativo, né, legal, esse marco legal, que é o ECA, que tem nos ajudado tanto aqui na escola a desenvolver as nossas ações junto às nossas crianças, junto aos nossos adolescentes e também orientando as famílias, os educadores. E pensamos, sim, nesse Neves Talk, em discutir um pouco mais, né, com alguém que é, Ave Maria, catedrático na lei. Né? Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Isabela. Para mim é uma honra, verdadeiramente, estar aqui na minha casa. Eu me sinto em casa. Toda vez que eu volto ao Colégio do Nossa Senhora das Neves, me dá uma emoção, né? Entrar nesse muro e percorrer esses corredores é algo que traz muita satisfação, porque as minhas experiências no Colégio Nossa Senhora das Neves foram todas muito positivas, seja na relação com os professores, com a direção, seja na relação e principalmente na relação com meus colegas. Então, o colégio me trouxe uma compreensão muito grande de cidadania, me trouxe uma compreensão de gente e me formou fortemente para que eu enfrentasse os desafios da vida, do vestibular na época e entrasse no curso de Direito, depois Ministério Público, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre essa trajetória do Estatuto, que completa 34 anos, e o que é que ele representa, digamos assim, o que é que ele traz de revolucionário, porque eu acho que a palavra é essa, o Estatuto, a partir de 1988, que foi a Constituição Federal que pautou a necessidade de uma lei específica que trabalhasse criança e adolescente, instituiu direitos de criança e adolescente, direitos do público infanto juvenil, que até então não tinha isso de maneira muito clara. Vou dar um exemplo que é muito fácil de se compreender. Antes de 1988, eu, usando aqui uma criança do bairro de Mirassol, por exemplo, que não tivesse aula, que não tivesse vaga na escola, por exemplo, essa criança não tinha a quem diretamente recorrer, a não ser um pedido de favor a um político, a um vereador, para que conseguisse uma vaga numa escola que poderia estar abarrotada e que poderia fazer com que essa criança só estudasse no ano seguinte. Porque ela não era tida como sujeito de direito, do direito à educação, que é um direito básico. Imagine que seria impensável a gente vivenciar uma situação que uma criança antes de 1988 vivenciou. Vou dar um exemplo. Chegou, não tem vaga, não, vai ter que esperar, a gente vai criar novas vagas. Quando a gente criar... Hoje não é mais assim. O Estatuto, com a Constituição de 88, que estabeleceu direitos de criança e adolescente, o Estatuto criou o que a gente chama de sistema de garantias. Sim. E aí vem o Conselho Tutelar, não tem vaga, mas se eu sou sujeito de direito, eu tenho direito à educação, como é que eu não tenho vaga na escola? O fato da pessoa, no caso a criança e o adolescente, serem sujeitos de direitos, traz uma obrigação para o Estado, traz uma obrigação para os pais de assegurar que essa criança e esse adolescente tenha um lugar na escola. Ah, mas não tem vaga. Não é, essa discussão não cabe à criança. Tem que assegurar verdadeiramente e garantir o acesso a essa educação. Veja, e aí, como é um direito, nós temos instrumentos para isso. Sim. Seja na atuação do Conselho Tutelar,
que requisita a vaga na escola específica, mais próxima da casa do sujeito de direito, da criança ou do adolescente, seja pelo próprio Ministério Público, através do defensor público, do advogado, porque é inadmissível que aquele direito não seja verdadeiramente realizado. Então, o Estatuto traz cidadania para a criança e adolescente porque ele estabelece exatamente direitos. Agora, não são só direitos, né? A criança e o adolescente também têm obrigações, como qualquer sujeito, principalmente no campo da relação interfamiliar, da relação social. Não é porque a criança, não é porque o adolescente é adolescente que o adolescente não vai responder pela prática dos atos que a gente chama de atos infracionais. Então, Isabela, existe uma construção que, inclusive, eu vivencio muito isso como promotor, que fui até pouco tempo de defesa da criança e adolescente, que a questão é a seguinte: o menino, 13 anos de idade, fez um mal feito, digamos assim, ou seja, cometeu um ato infracional, que é o termo que o Estatuto utiliza para criança e adolescente, cometeu um ato infracional, chega lá na promotoria, foi apreendido em flagrante ato infracional, chega na promotoria e diz: mas, doutor, de menor não tem nada, não. De menor pode fazer e acontecer que eu sou de menor, o Estatuto me protege. Não é assim. O Estatuto realmente é para proteger criança e adolescente, mas é também para responsabilizar essa criança e adolescente, caso este adolescente cometa algum ato. Então, em nenhum momento o Estatuto passa a mão na cabeça de um adolescente que cometeu um ato infracional. Excelente. Não passa, verdadeiramente. E aí é de estranhar que foi criado isso, que de menor pode fazer e acontecer e não vai ter nada, e a gente recebe lá o menino: mas eu não acredito, eu vou ficar preso aqui, doutor. Infelizmente, porque o ato que você cometeu é grave. Você não vai para uma penitenciária, mas você vai para uma unidade de internação que é construída para adolescente privado de liberdade. Eu acho muito importante esclarecer isso, inclusive para evitar esses dissabores de o adolescente imaginar que pode tudo fazer e acontecer no campo da criminalidade, digamos assim, e achar que não vai ter nada em retorno, e o Estatuto não diz isso, pelo contrário, o Estatuto responsabiliza. Mas claro que a nossa luta dos promotores, de todos que trabalhamos na área de proteção à criança e adolescente, é assegurar o desenvolvimento de uma criança e adolescente, fazer com que, de fato, a família cumpra com seu papel, a sociedade cumpra com seu papel, e aquele sujeito que a gente chama em condição peculiar de desenvolvimento consiga verdadeiramente ser um cidadão, verdadeiramente, em última instância, ser feliz, se realizar. Esse é o grande esforço nosso. Quero dizer de outra maneira que não é vontade de promotor, não é vontade de juiz, não é vontade de conselheiro tutelar prender adolescente. Isso vai acontecer se fizer algo errado e tiver lá no Estatuto, que, como de fato tem a previsão para... O menino estava recentemente o menino estava na parada porque queria uma festa, aí queria ir a uma festa, os pais não tinham aquele dinheiro lá disponibilizado para ele, inclusive pela situação socioeconômica. O adolescente vai e a gente diz até se caqueando, fazendo de conta que está armado, exige que uma senhora entregue o celular para poder ele vender e conseguir esse dinheiro. Oi? Não pode. Ninguém do sistema de justiça, o delegado, ninguém vai concordar com esse tipo de procedimento. E aí é importante, e eu insisto em dizer que existem consequências, e as consequências, infelizmente, elas não são as melhores, como se imagina que seria o Estatuto passar a mão na cabeça. Eu estou trazendo esses elementos porque lá na atuação como promotor de justiça, a gente consegue observar que o Estatuto ainda não foi totalmente compreendido. Vou dizer de outra maneira, parece que a gente compreende que só os aspectos, entre aspas, positivos, só os direitos que estão bem evidenciados. E os deveres não. Então, o dever de um bom comportamento é, obviamente, algo inerente ao processo de desenvolvimento de uma criança e adolescente. Para mim é muito importante trazer essas questões, Isabelle, para que, de fato,
não ocorra o que ocorre lá na promotoria, o menino chegar e dizer que, não, doutor, pelo amor de Deus, eu sou de menor, não pode acontecer nada comigo. Pode acontecer, mas não é o que a gente quer. A gente quer que adolescente e criança tenham um desenvolvimento, que o adolescente e criança tenham o apoio e o suporte necessários para a construção da sua personalidade, do seu caráter e da sua cidadania. Aqui, em especial no Colégio das Neves, doutor Manuel, a gente, ao longo, né, desses 19 anos que temos o setor de serviço social, né, acredito que o Colégio das Neves foi a primeira escola particular que acreditou, né, na profissão e na criação desse setor. Nós desenvolvemos, ao longo desses anos todos, muitas formações com as famílias, com os educadores e também com os adolescentes, né, trazendo para eles esse conceito de agente de proteção. Né? A família é um agente de proteção dessa criança e desse adolescente. O educador é um agente de proteção dessa criança e desse adolescente. E o próprio adolescente, ele é um sujeito de direitos e deveres, porque a escola ela termina sendo um recorte dessa sociedade, onde aqui nós estamos preparando para o mundo do trabalho. A gente, né, a própria Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, ela diz isso, que a escola ela não é necessariamente preparadora para o mercado, mas sim para o mundo. E esse mundo existem regras, né? Através do regimento escolar, né? A escola, ela, claro, em consonância com toda a legislação nacional, nós procuramos sempre estar desenvolvendo ações e também pensando nesse sujeito que está em desenvolvimento, atuar dentro de uma proteção, mas uma proteção mesmo que vigiada, uma proteção onde a gente está ali o tempo inteiro garantindo direitos e fazendo esse adolescente cumprir deveres. Mas nós estamos atravessando na sociedade atual um desafio bem complicado, que é a funcionalidade da família. Né? E a gente precisa chamar a atenção o tempo inteiro. A gente tem feito formações com psicólogos, com outros profissionais, né, com advogados, fizemos há algum tempo atrás agora, né, com também pais da área da justiça, para trazer um pouco dessa responsabilização desse protetor, né, dessa família que é funcional dentro da sua organização, e aí a gente não quer entrar no mérito de como ela está hoje organizada, né, o Colégio das Neves é muito aberto diante disso, mas a gente tem sentido aí uma certa dificuldade nesse comprometimento. Como é que vocês veem aí na área jurídica, na área da justiça, essa funcionalidade da família hoje? Você traz um ponto que, de fato, é um ponto decisivo, inclusive que reflete na atuação do promotor de justiça, que reflete na atuação do sistema de justiça como um todo. E eu vou trazer essa questão que você nomeou de funcionalidade para um outro aspecto que, para mim, é a capacidade da família no processo educativo de dizer não, de interditar. E isso, infelizmente, a gente tem observado algo que não tem sido condizente com o papel verdadeiramente da família. Sim. Né? A família, muitas vezes, sob o... de proteger, imaginando que estaria protegendo, imaginando que estaria... de fazendo fato, o melhor, né? Fazendo o melhor pelo seu filho, não, com bastante clareza, coloca o não. Não deixa que aquela criança vivencie verdadeiramente a frustração. A frustração é um percurso, é um processo, é um sentimento que faz parte do amadurecimento e do desenvolvimento. Então, não é que a família vai em todos os momentos dizer não, mas a família vai construir um percurso na educação e o não é decisivo nesse percurso. O não é realmente importante nesse percurso. Eu brinco muito quando a gente faz o trabalho com os adolescentes, dizendo a eles que é como se a relação se estabelecesse através de um semáforo. Era muito importante que a vida de uma criança e um adolescente fosse sempre de um sinal verde, que ele estivesse cumprindo com o seu papel. Não existe uma criança e um adolescente única, enquadrada daquele jeito, porque senão a gente perderia a subjetividade, né? E a gente tem que lidar com isso, com a diversidade. A diversidade, que é outra dificuldade que a gente tem a lidar com essa diversidade. Com certeza. Mas o que a gente tem nesse percurso observado é que esta criança
e este adolescente, ele tem sido, e algumas pessoas acreditam isso ao fato do estatuto, colocar muitos direitos, mas não é o estatuto que faz isso, é a conduta desde o primeiro momento dessa relação parental que se estabelece, dessa relação sociofamiliar, que precisa ser cuidada, que precisa ser trabalhada verdadeiramente. E trabalhada no aspecto de que uma educação importa também em frustrações. Frustrações porque esse percurso ele se dá dessa forma. Então, para a gente, esse sinal verde deveria ser, de fato, o vetor. A criança ter sempre o sinal verde, né? O sinal amarelo acontece quando o pai chega lá, meu filho, isso não está desse jeito. E eu brinco que é desde aquela historinha que a gente já escutou, que minha mãe disse, que sua mãe também disse, Isabelle, que é tire a toalha molhada de cima da cama. É verdade. Essa é uma pequena intercorrência que pode fazer diferença, porque parece que vai tendo um teste, assim, até onde eu vou e eu estabeleço uma tirania e eu comando esse percurso aqui. Sem dúvida. É um movimento, digamos assim, natural do ser humano de expansão. Daí entra a necessidade da família ter uma postura muito... Essa postura não é de agressividade, de bater, de surrar, de espancar, mas é de um diálogo constante, de um primeiro momento, de um segundo momento, de um terceiro, de um quarto, de um quinto. São percursos insistentes e persistentes para que, de fato, aquela criança perceba como é que a regra funciona e introjete isso. Claro que tem alguma criança que pode ter um comportamento especial e aí vai se buscar um outro tipo de acompanhamento, como você está colocando. E aí, quando chega o sinal vermelho, é para o promotor de justiça, é para o juiz da infância e adolescência, é para o sistema de justiça de proteção à criança e adolescente. Perdeu, de fato, a gestão, o pai perdeu a escola, perdeu... né? Porque aquela luzinha amarela que acendeu na família, que acendeu na escola, quando a escola chamou o pai, olha, tem um comportamento aqui que está destoante do que seria de fato. E aí, se o pai não dá atenção, se a família não dá atenção a esse tipo de alerta, de fato, a gente tem um comprometimento e a gestão desse sujeito vai ser muito mais complicada. Por que vai ser complicada? Porque muitas vezes, veja só, o Estatuto prevê que a privação de liberdade é uma das medidas socioeducativas. Educar, tirando esse sujeito que está na flor da idade, que está no máximo das experiências, fora do convívio social, é muito difícil. Então, a luta nossa é para que as famílias não chegue lá. É que o sinal vermelho, como acontece na Finlândia, como acontece nos países que têm um nível de compreensão desse percurso, um nível de compreensão, inclusive no campo da frustração, no campo... e o meu filho chorou a noite toda. Vai ser essa noite, porque a próxima noite, quando se negou... fundadamente que aquela criança, que aquele adolescente não fosse para um lugar ou não tivesse acesso a isso, aquilo outro, a situação vai se organizar e vai... Agora, veja, eu tive um pai que ele me disse assim, doutor, então a gente tem que botar moral a todo momento. Não, o senhor tem que ter uma postura, não é agora quando seu filho completou 15, 16 anos de idade, não. Essa postura é desde sempre. Por isso que ser pai, constituir uma família, ser mãe, não é algo simples, é algo complexo, que você... eu vou aprender no percurso. Não, existem questões que são... E aí a escola entra também para fazer esse papel, a escola entra com o apoio de profissionais como assistente social. Eu faço aqui um registro, talvez seja um dos profissionais mais importantes que eu tenho, e em nome do assistente social tem Suzani, que é uma figura fantástica, que está lá, conheço, maravilhosa, uma referência. É fantástica, sempre estendendo a mão a gente, Ave Maria. E tem uma valorização cada vez maior da atuação dos profissionais, seja do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, enfim, são profissionais que de fato dão apoio, dão suporte e faz aquilo que o Estatuto dizia há 34 anos. A relação que se estabelece deve ser interprofissional. O fato envolvendo família, criança e adolescente, envolvendo sociedade, é um fato complexo. Não é o juiz e o promotor. É toda uma gama de sujeitos que vão lá dar apoio, suporte e compreensão e resultado para aquela situação. Fantástico, fantástico. Nós vamos dar uma paradinha
e voltamos já.